No último vídeo eu falei um pouco sobre o nome dos guias e as diferenças e as igualdades que eles podem ter. Dei o exemplo do Zé Pilintra, que eu recebo e que você pode receber, que tem o mesmo arquétipo, as mesmas afinidades, mas não é o mesmo espírito. Eles estão ligados à minha ancestralidade. O Zé Pilintra que eu recebo está ligado à minha ancestralidade. O que você recebe está ligado à sua. Só que isso vai puxando por uma... Só que isso vai ligando a uma característica maior. A característica de uma família espiritual. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar as diferenças entre você estar numa família espiritual, num terreiro, estar em outro, por que você se afiniza com um altar, com uma forma de fazer e não afiniza com outro, e quais são as semelhanças. Eu sou o Franz do Sete e esse é mais um vídeo no nosso canal. Cada família espiritual, cada terreiro, ele se formata por características de arquétipos. Então, os arquétipos eles estão ligados a, primeiro, qual é a minha direção, o que de maior e de mais importante eu busco dentro de mim. Então, as pessoas se afinizam por conta disso. Por exemplo, lá no Caminho das Sete Encruzilhadas, as pessoas se afinizam por uma necessidade de família, porque é a minha maior necessidade. Sempre foi a minha maior necessidade de cuidar da família, de ter uma família, de se sentir parte de uma família. Então, as pessoas que se afinizam, elas estão ligadas a isso. Por uma questão de característica de espírito, por uma questão de característica de espiritualidade, por uma questão cultural, por uma fraqueza, por uma fragilidade, independe de como você entra. As famílias espirituais, então, elas vão se ligando, se formatando, se direcionando e se fazendo a partir dessas características. Então, cada terreiro tem o seu nome de axé, por exemplo, a nossa casa é o Caminho das Sete Encruzilhadas, mas você pode ter uma casa Pai Bento, uma casa Zé Pilintra, uma casa Yansan, uma casa Xangô, enfim, de diversos tipos de religião, isso falando de Umbanda, falando de Quimbanda, só que cada uma tem a sua característica. Cada um tem um conjunto de espíritos que trabalham para um bem maior. Então, uma dica que eu dou para vocês entenderem, se você está no terreiro certo, se você está na família certa, se você vai se dar bem, veja o que as pessoas buscam de maior e de mais importante. Tem terreiros que têm a característica, por exemplo, de estudo. Então as pessoas elas vão, estudam, aprendem e saem. E montam os seus. Ou então ficam aí durante um bom tempo, um maior tempo estudando. Mas elas não têm efetivamente uma ligação com o terreiro, elas não conhecem as pessoas pelo nome. Já tem terreiros que são mais tradicionais. Esses terreiros eles estão ligados a grupos de espíritos que buscam uma raiz. São pessoas que têm a necessidade de entender qual é a terra que ela está pisando, por que ela veio pisar, qual é a função dela na terra, que é um pouco do que o Caminho das Sete Encruzilhadas traz. Outros terreiros ainda são ligados especificamente à espiritualidade. Então a pessoa tem a curiosidade de falar com o espírito do outro lado, tem a curiosidade das mediunidades, é uma coisa, é um universo novo. Então são pessoas que têm a necessidade de se comunicar. Então, é um terreiro com características de comunicação, de integração com o meio. Cada terreiro tem a sua função. Outros terreiros ainda ligados à família, são pessoas que vêm de famílias de terreiro, de famílias que se unem. É o primo, é a mãe, é a tia que comanda ali, aquela terreiro vai passando de geração para geração. Tem terreiros ainda que estão ligados à abertura de caminho.
Então, são pessoas que buscam o terreiro com abertura de caminho, são pessoas que buscam simplesmente para ter uma resposta e sair. Cada um tem a sua função, cada família tem o seu axé, cada família tem a sua direção. Por que esse vídeo é importante? Por que você precisa prestar muita atenção nesse vídeo? Porque isso vai determinar, vai te ajudar a determinar o que efetivamente é mais importante para você. Uma das dores de todos os médiuns é encontrar um lugar que ampare a sua necessidade maior. Se a sua necessidade é família, busque um terreiro de família que esteja ligado à família. Se a sua necessidade é estudo, busque terreiros que são fortes em estudo. Porque os seus ancestrais, eles sabem. Os seus ancestrais, eles têm características, arquétipos, vontades, desejos e direções para a tua espiritualidade, para a tua manifestação maior acontecer. E se você busca um terreiro, se você busca uma religião que trabalhe com ancestralidade, você precisa se atentar a isso. Uma outra dica que eu dou: não se apegue ao tamanho ou como o terreiro se posiciona, por exemplo, na rede social. Não. Eu sempre falo para todos que entram no meu terreiro e que vão em qualquer um: você precisa entrar e se sentir em casa. Entrar e se sentir acolhido, amparado, sustentado na sua dor, na sua necessidade. Isso é o mais importante. E aí todo o trabalho que é feito vai ter um valor, vai ter uma transformação dentro da sua vida. Beleza? Quer saber mais? Vai conhecer Caminhos das Sete Encruzilhadas, Rua Barra Funda 532. Veja se o que a gente tem para te oferecer faz sentido com o teu arquétipo, com a tua essência, com o teu ancestral. E aí, fazer parte da nossa família. Eu sou o Franz do Sete Encruzilhadas. Esse foi mais um vídeo. Clica no sininho, segue a gente na página do Instagram e muito axé.